A paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. E hoje estaremos concluindo os 5 pontos do calvinismo, ou conhecido como as doutrinas da graça. Até agora falamos sobre 4 pontos. Recapitulando, primeiro falamos sobre a depravação total. Doutrina essa que ensina que o homem está morto em delitos e pecados, escravo da sua natureza caída. E ele não pode e não tem poder em si para contribuir na sua salvação. Segundo ponto, haja vista que o homem está morto em seus pecados, Deus toma iniciativa e elege, escolhe pessoas, ou seja, um grande número de homens e mulheres dentre a raça humana caída para fazerem parte de sua família. Terceiro ponto, expiação definida ou expiação limitada. Limitada, quando dizemos isso, significa que o número das pessoas que serão salvas é específico, não que o poder salvífico de Cristo seja limitado. Quarto ponto, chamada eficaz ou graça irresistível. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar a redenção de Cristo na vida daqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade passada. E hoje estaremos concluindo com a perseverança dos santos. Se você não conhece essa doutrina, ou se você já conhece, fique conosco, seja edificado pela exposição dessa solene e bendita doutrina da Bíblia Sagrada. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Perseverança dos santos. Que doutrina é essa? Ela é a conclusão lógica dos 4 pontos que anteriormente falamos: depravação total, eleição incondicional, expiação definida e chamada eficaz. Mas então o que significa essa doutrina, Gilberto? Primeiramente, eu quero dizer o que ela não significa. Assim como os 4 pontos que falamos, muitas pessoas têm uma compreensão, uma visão equivocada dessas doutrinas. Primeiramente, essa doutrina não significa que os cristãos estão imunes de passar por problemas, dificuldades, pressões e perseguições por causa de Cristo. Segundo, não significa que todo aquele que foi chamado, redimido por Cristo, selado com o Espírito Santo, estão privados de cometerem pecados sérios e graves. Eu posso citar alguns nomes aqui. Abraão mentiu 2 vezes para não ter a sua vida ceifada. Moisés, quando foi ordenado a tocar na rocha, feriu a rocha. Davi pecou, adulterando com Betseba e matando seu marido Urias. Pedro, o apóstolo que passou aproximadamente 3 anos com Cristo, o negou 3 vezes. Homens de Deus, que nenhum cristão que tenha pelo menos uma base de conhecimento bíblico dirá que algum deles se perdeu na caminhada. Eram homens de Deus, mas que pecaram. Todavia a gente pode ver a graça de Deus manifestada na vida deles. Abraão, que mentiu, foi conhecido como o pai da fé. Moisés, que feriu a rocha, foi conhecido como amigo de Deus. Davi, que adulterou com Betseba e matou Urias, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, foi conhecido como líder dos apóstolos. Homens pecadores, mas que podemos ver a graça de Deus manifestada na vida deles, que perseveraram. Ainda que tivessem caído, não permaneceram no chão, porque Deus os levantou, Deus os sustentou. Podemos ver a bendita doutrina da perseverança ou preservação dos santos. Então, Gilberto, se tudo isso que tu falaste não significa a perseverança dos santos, o que significa essa doutrina? Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade junto, estão num propósito: guardar, proteger, sustentar e preservar todos aqueles que Deus elegeu, que Cristo salvou e que o Espírito chamou até o fim das suas vidas, para que no dia da volta de Cristo o Senhor venha apresentar para si um povo, uma igreja santa, purificada e sem mácula para a vida eterna. Eu quero ler um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Pedro, ele fala sobre essa doutrina, tanto implícita como explicitamente. Veja o que ele diz lá no capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor,
herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a se revelar no último dia. Pedro mostra que todos aqueles que confiavam em Deus e andavam nas pegadas de Cristo estariam protegidos pelo maior poder do universo, o poder de Deus. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, via Deus como um construtor fiel em sua obra. Veja o que ele diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo ele começa esse versículo dizendo: estou convencido. O versículo 6, ele diz: estou convencido, ou seja, estou convicto. Eu confio que Deus, o sábio construtor de todo o universo, que começou a boa obra desde a eternidade elegendo vocês, há de completá-la, há de concluí-la até o dia de Cristo. Paulo confiava na fidelidade de Deus, na obra de Deus. Todos aqueles que são verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, são uma obra inacabada. Estão sendo trabalhados pelo poder de Deus, pela ação de Deus, do Espírito Santo. Paulo confiava que os verdadeiros cristãos perseveram não fundamentados em sua força ou poder espiritual, mas porque o imutável amor de Deus os capacita a prevalecer. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos artigos que as igrejas reformadas confessam, diz assim mesmo sobre essa doutrina: aqueles os quais Deus aceita em seu amado, ou seja, em Jesus Cristo, efetivamente chamados e santificados pelo Espírito, não podem, total e finalmente, cair do estado de graça. Eles perseverarão até o fim, sendo eternamente salvos. Não há a mínima possibilidade daqueles que um dia foram eleitos por Deus, salvos por Cristo e redimidos e selados com o Espírito Santo de se perderem. Eles podem entristecer o Espírito Santo, eles podem se afastar, eles podem até querer ir, como a gente falou ainda há pouco. Todavia, a promessa de Deus continua inabalável. Eles serão guardados e a promessa de Deus não pode falhar. Os decretos de Deus não podem ser frustrados. Nisso se baseia aquilo que Cristo falou no capítulo 10, a partir do versículo 27, no Evangelho de João, que diz assim: as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode as arrebatar. Eu e o Pai somos um. Podemos ver nesses versículos muitas coisas, muitos ensinamentos importantes. Primeiro, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelhas, como nos vídeos anteriores eu falei, é uma nomenclatura para o povo eleito, escolhido de Cristo, também conhecido como igreja e como povo. Essas ovelhas escutam a voz, e esse ato de escutar, ele gera uma ação. Essas ovelhas cujo o Senhor conhece, escutarão a voz e obedecerão ao Senhor, seguindo a Cristo. E Cristo fala uma coisa muito importante, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Veja, vida eterna. Não uma vida que ele dá aqui e tira lá. Não uma vida que ele dá aqui e se perde lá na frente. O próprio objetivo já afirma. Não precisa ser explicado. Não precisa de argumentos mirabolantes. A vida é eterna, uma vida inacabada. A vida que Cristo dá para a sua igreja, para os seus eleitos, não pode se acabar, não pode se perder, porque é eterna. E ele continua: e jamais perecerão, jamais se perderão. Essa é a promessa do Cristo vivo, essa é a promessa do Filho de Deus. E ele continua: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem demônios, nem potestades, nada, nenhum poder neste vasto universo pode frustrar essa promessa de Cristo, pode arrancar os seus eleitos de suas mãos.
próprio Pai também guardará em suas mãos. Ou seja, os eleitos de Deus, as ovelhas, estão duplamente guardadas, protegidas. Aí eu pergunto para você, existe um poder, existe alguém neste vasto universo que pode arrancar, frustrar o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo em proteger, cuidar de suas ovelhas? É claro que não. É por isso que eu creio firmemente na doutrina da preservação dos santos, ou da perseverança dos verdadeiros cristãos. E eu quero findar lendo uma passagem muito linda que nos ensina claramente essa doutrina, que está nos últimos versículos do capítulo 8 de Paulo aos Romanos, versículo 38 diante, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meus amados, nada neste mundo, nem no presente, nem no porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nada poderá frustrar os decretos de Deus, que nos ensina que todos aqueles que na eternidade passada foram eleitos, foram chamados, foram redimidos pelo poder e pelo sangue de Cristo, se perderão definitiva e eternamente. Todos aqueles que foram salvos por Cristo estão garantidos. Eles perseveram, não pelo poder do seu braço, não pela sua capacidade espiritual, porque a graça de Deus os faz perseverar, porque a presença e o poder do Espírito Santo os capacita a não desistir, ainda que venham cair, ainda que venham falhar, Deus os levantará, Deus os capacitará a perseverar até o dia de Cristo. Eu quero findar com um trecho de uma canção cristã que diz assim: nenhuma obra senão a de Deus, nenhum outro sangue senão o seu, nenhum poder senão o divino, guardar-me-á seguro até o destino. Bendito seja Deus por essa promessa inabalável, essa promessa que traz conforto, consolo em meio às tribulações, às dificuldades, em meio àqueles momentos que pecamos, falhamos e entristecemos Deus, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, porque estamos unidos com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que todos esses vídeos que falamos sobre os 5 pontos venham trazer edificação, esperança, graça, perseverança, que o ensinamento da salvação, que do início ao fim é obra de Deus, venha fortalecer a sua fé hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, e se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus seja o teu baluarte. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.